Odeia matemática? Acha ela chata? Quer fazer a sua matemática ficar mais legal? Então, esse vídeo é para você. Vem comigo nesse debate. Pessoal, eu sou o professor Israel Pinheiro, bem-vindos ao Matemática Livre. E hoje eu trouxe um debate muito legal para falar com vocês. E eu já quero começar falando o seguinte, esse é um tema muito discutido nas universidades, então é óbvio que a gente não consegue resolver ele num vídeo aí de alguns minutos, né? Por que a matemática da escola é tão chata? Pessoal, isso é objeto de estudo de grandes matemáticos, grandes educadores. O que eu quero com esse vídeo é trazer um debate, eu quero fazer as pessoas pensarem sobre isso, para conversarem sobre isso, para talvez a gente realmente começar a solucionar esse problema. Por que uma matéria tão incrível, tão curiosa, tão cheia de coisas interessantes, fica chata para o aluno no ensino médio, fica maçante? Isso precisa acabar, isso precisa ser resolvido. Então vamos conversar um pouco sobre por que isso acontece, beleza? É muito legal se você for aluno e estiver aqui com o intuito de tentar entender o que acontece, e também é muito legal se você for professor e estiver aqui querendo discutir esse assunto e estar disposto a fazer mudanças para que a gente possa mudar essa realidade e o aluno possa perceber como a matemática é maravilhosa, beleza? Para começar, pessoal, a nossa conversa, eu queria apresentar para vocês o BNCC. O que é o BNCC? Base Nacional Comum Curricular. Pessoal, o BNCC é a ferramenta que o Ministério da Educação tem para normatizar o ensino. O que isso quer dizer? É um padrão, entre aspas, é um padrão que os educadores devem seguir para que o ensino não seja aleatório, né? Imagina, as pessoas do norte do país têm que estudar a mesma coisa que as pessoas do sul do país. Então, não pode ser a deriva. Existe a gente chama de documento normativo que normatiza a educação, né? Isso é tranquilo. Você precisa normatizar, palavra difícil, normatizar o ensino da matemática, o ensino de todas as matérias, para que todas as pessoas do território nacional tenham acesso às mesmas habilidades e competências, tenham a oportunidade de desenvolver habilidades e competências. Isso é muito legal. O que entra no debate é o quanto o BNCC conversa com a realidade da sala de aula, né? A realidade da sala de aula também precisa ser levada em consideração. É óbvio que o BNCC, em vários dos seus tópicos, ele fala sobre a realidade de sala de aula. O problema é como transformar a teoria na prática, como realmente pegar o que o BNCC manda fazer e relacionar com a prática de sala de aula. Esse eu diria que é um dos maiores desafios do século para quem ensina matemática, física, química, é tornar essas ciências interessantes para o aluno, fazendo uma interseção entre BNCC e a realidade de sala de aula, tá? Eu pretendo fazer um vídeo bem aprofundado sobre esse assunto, mas não é para agora. Agora eu só queria apresentar a vocês o BNCC para que principalmente os alunos saibam que os professores não são aleatórios. Eles dão aula porque tem um norteador que é o BNCC, beleza? Primeiro problema, pessoal. O primeiro problema, eu diria, que começa na formação dos professores de exatas em geral, mas eu vou falar de matemática porque eu posso falar da minha experiência, tá? Não que a minha experiência seja um padrão para o mundo, longe disso, mas o que eu observei em visita a muitas universidades federais, particulares, é que o aluno da graduação de matemática, ele adora cálculo, ele adora. Eu falava, né, que eram as matérias emocionantes, eram as que tinham cálculos, integrais, derivadas, né? E o aluno, ele fica vidrado nisso. O aluno de exatas gosta de fazer cálculo, gosta de geometria, gosta de desenhar, gosta de aplicar, gosta de matemática pura. E aí quando você tem que fazer algo na área de educação, aí fica aquela coisa meio choncha, né? Meio triste, né? Infelizmente isso acontece. Infelizmente o estudante da área de exatas, ele quer botar a mão na massa, ele quer rabiscar, ele quer fazer um quadro gigante, fazer aqueles cálculos de filme em quadros gigantes, de você ter que ter 1, 2, 3 quadros de cálculos e ficar fazendo coisa e tirar foto. É maravilhoso, é emocionante. Cara, é de uma satisfação tão grande você fazer um cálculo de 30 linhas que tu fala, meu Deus, eu sou o privilegiado de ter a oportunidade de estudar isso. Porém, o lado negativo é que a parte focada em educação da graduação muitas vezes é minimizada. O aluno, formando na área de exatas, ele escorrega para o cálculo e ele deixa a parte pedagógica um pouco. Isso é um fato, né? O aluno de exatas, na grande maioria, não são todos, mas a grande maioria não gosta daquela matéria de exatas porque ele sabe que vai ter que ler muito, ele sabe que vai ter que fazer um estágio, ele sabe que ele vai ter que lidar com outras pessoas, o que às vezes é um problema à parte. Então, pessoal, eu acho que o problema da matemática
matemática do ensino básico da escola começa na graduação do professor, né? Começa ali, mas não é o único problema. Eu acho que ali é o começo que precisa ser debatido. As universidades estão fazendo a parte dela, estão mudando a perspectiva do ensino da matemática para ponderar o cálculo, a importância de você ser bom calculista, bom matemático, bom em lógica, bom em análise, bom em álgebra, mas ele está ponderando que você ser um bom professor, você ter uma boa prática, isso realmente está sendo ponderado pelos professores acadêmicos e universitários? Isso precisa ser pensado. Eu acho que isso tem que entrar na balança, beleza? Como minha prática pessoal, na graduação, eu como aluno de matemática, eu queria fazer cálculo. A parte de pedagógico, graças a Deus eu tive um excelente professor, Luiz Carlos da Silva, muito obrigado por ter pego no meu pé para eu fazer meus estágios, o professor Nilson foi excelente para mim, e eu consegui ali entender que eu tinha que saber o cálculo, mas eu tinha também que dar importância à parte pedagógica, porque senão, meu amigo, não adiantava nada eu saber a matemática se eu não soubesse expressar e ensinar isso como professor, ser um professor falido. Então, eu devo a minha gratidão eterna ao professor Luiz e ao professor Nilson. Muito obrigado por existirem, beleza? O segundo problema, pessoal, que eu acho que vem em seguida é o interesse do aluno nas escolas, né? Por quê? Eu botei aqui, ó, o comportamento em grupo do aluno é uma caixa de Pandora. A gente não sabe o que vai acontecer. Eu dou aula há 13 anos, né? E eu sou professor do Estado, rede particular, e eu tenho curso preparatório, sempre trabalhei em curso preparatório na vida também. E aí fica aquela coisa, toda vez que eu entro em sala de aula, numa turma nova, eu nunca sei o que vai acontecer, porque depende do grupo. Se o grupo for bom, eu sei que a aula vai render pra caramba. Se o grupo for médio, eu sei que vão ser aulas médias. Se o grupo for ruim, a vontade que eu tenho é de sair correndo. É um desespero, é uma dor no peito, é uma, meu Deus, será que eu vou sobreviver? Né? Então, tudo depende da sorte. Também tem uma questão de sorte aí de você entrar num grupo de alunos e aí o que você vai fazer para sobreviver àquele grupo. Então, o interesse do aluno, hoje, ele é voltado para quê? Para tecnologia. Ele é voltado para coisas de fora de sala de aula, porque com os smartphones o cara tem tudo na mão. Ele tem calculadora, ele tem programa para calcular para ele tem aplicativos Photomath, que ele tira foto. Não tô ganhando nada para fazer essa propaganda, beleza? Mas você tira a foto de qualquer cálculo e o programa responde para você. Então qual é o interesse do aluno em sala de aula hoje? Será que te olhar ali aquele tempo todo, o cara quer aquilo? Será que o aluno quer isso? Passar 2 horas te olhando, ouvindo você falar o que você tem para dizer? Será que você está sabendo lidar com isso, professor? Aluno, será que você está respeitando o seu professor, dizendo cala a boca, meu amigo, para o teu aluno, para o teu amigo, que fica perturbando a aula toda, não deixando o professor trabalhar? Então, o segundo fator que eu acho que perturba a harmonia do universo de sala de aula é o nível de interesse do aluno. Sim, aluno, você tem responsabilidade sobre se sua aula é chata ou não. 50% é culpa do professor, 50% é culpa sua. Não adianta o professor ser mega bem preparado, mega bem estruturado, com uma base maravilhosa, com uma aula maravilhosa, se você não estiver aberto ao que o seu professor tem para te falar. Se você não estiver preparado, meu amigo, para receber aquela boa aula, a aula não vai ser boa. Uma aula só é boa quando ela é a união perfeita de um professor bom com um aluno bom. Se você é um aluno ruim, a sua aula vai ser ruim. Não tem professor que consiga fazer essa mágica, porque se tivesse, esse cara estava bilionário vendendo curso de como fazer isso por aí. O professor, ele depende do aluno, assim como o aluno depende do professor. Não fica esperando que o professor faça mágica sem você fazer a sua parte. Aluno, faça a sua parte, que eu tenho certeza que o professor vai vir motivado a dar um mega aulão, beleza? Então, eu numerei 2 tópicos aí. A formação do professor e o interesse dos alunos, que também é muito importante. Aí, pessoal, a gente tem mais uma coisa importante, que eu chamo de progressão geométrica de erros. Vamos lá. Isso aqui é muito importante para você, aluno, ficar ligado, você, professor, ficar ligado. Presta atenção. Tô falando lá da escola de ensino básico, beleza? Ó, o aluno teve uma base muito fraca. A gente que pega geralmente o ensino médio não sabe como foi a realidade do aluno no ensino fundamental 2 e 1. A gente não sabe, né? Dá até para você fazer uma investigação para ver se o cara tem base ou não. Geralmente o aluno tem uma base horrível, uma base fraca, porque muitas vezes quem dá aula para esse aluno lá no ensino 1 é um professor que odeia matemática. Já começa por aí o problema. Eu sei que é triste, mas isso acontece. Não vamos fechar os olhos, porque senão o problema não é resolvido. Às vezes o aluno chega no 6º ano, 5ª série, com uma base muito fraca. E aí, é um problemaço. Isso é um problema seríssimo. E o que o professor faz? Fecha os olhos. Isso, pessoal, é uma coisa muito triste, né? Quando eu pego, até hoje, graças ao bom Deus, eu pego turma de 6º ano, que eu falo, é ali que eu aprendo a ser professor. É no 6º ano que eu aprendo a ser professor. Porque são alunos que ainda têm uma inocência, que falam assim, tio, eu não sei isso daí. E olha, é uma oportunidade pro professor
que o aluno não tem vergonha de falar que não sabe, ele simplesmente fala, eu não sei fazer isso. Então ali o professor tem uma chance de consertar alguma coisa, de acrescentar algo que ainda não foi dado, que deveria, mas não está ali ainda. Mas o que eu observo a maioria dos professores fazendo? Os professores fecham os olhos, né? Porque dá muito trabalho você ensinar uma coisa que já deveria ter sido ensinado. Isso dá muito trabalho, por isso eu não julgo quem faz isso, né? Mas é uma parte do problema. O aluno tem uma base fraca, o professor não se esforça para tampar os buracos que ficaram, o aluno começa o ensino fundamental 2 ali com uma base horrível e não consertada. Obviamente, com esses buracos, os alunos não vão conseguir pegar aquilo que é mais abstrato, aquilo que é mais difícil na matemática, porque vai ficando um pouquinho mais difícil, vai ficando mais abstrato. O aluno começa a trabalhar com expressões algébricas, e é letra, e é número, é sopinho de letra, é MDC, MMC, é equação de segundo grau, é coisa de louco, o aluno vai ficando maluco, e aí aqueles buracos que eram bem pequenininhos no 6º ano começam a se tornar buracos negros. Um buraco negro que suga tudo que seria bom. O aluno não consegue pegar uma expressão algébrica porque ele não sabe regrinha de sinal. Então ele, não vou aprender isso. E aí tudo começa a ser tragado por esse buraco negro do desespero, de ter uma base fraca. Então eu acho que ali no 6º ano dá para desenvolver um trabalho de tentar tampar buracos ali, tentar suprir alguma coisa. É claro, não é uma solução simples, é uma solução complexa, envolve toda a comunidade escolar. Mas, como eu falei, esse vídeo é para levantar o debate, é para que as pessoas comecem a conversar sobre esse assunto, porque dá para resolver. E o que acontece? Quando esse buraco negro começa a sugar todo esse problema, toda essa falta de base, os alunos simplesmente perdem o interesse. Pessoal, isso é óbvio. Quem é que fica focado naquilo que ele não compreende? Eu não sei nada, por exemplo, eu não sei nada de botânica. Eu não sei nada de botânica. Se eu for ver um vídeo de botânica, apesar de eu ser um cara muito curioso, eu perco o interesse rápido. Porque se começar a entrar em termos específicos, eu vou perdendo o interesse, eu não entendo o que o cara está falando. A mesma coisa acontece com o seu aluno. No ensino médio, você começa a falar de matrizes, logaritmo, função exponencial, gráfico, plano cartesiano. O cara às vezes não sabe armar uma divisão. Às vezes o cara não sabe que razão é divisão. Às vezes o cara não sabe o que é uma proporção. Às vezes o cara não sabe mexer com frações e você quer vir falar de elipse, hipérbole, equação geral da reta. Pessoal, infelizmente não vai rolar. O seu aluno vai ficar desinteressado, o comportamento em grupo vai tender para bagunça, você não vai conseguir dar uma boa aula. Infelizmente, essa é a progressão geométrica do mal. A base fraca, professor não dá atenção a isso, o aluno não se interessa por aquilo que ele não entende. É um fato, é triste, mas precisa ser conversado e precisa ser resolvido. E eu não posso deixar de falar nessa relação que, para mim, fecha a tampa desse problemaço que é a educação matemática nas escolas de ensino básico, que é a relação entre o preparo de boas aulas com a desvalorização dos professores. Olha só, o professor é desvalorizado, ganha mal. Como que uma pessoa que ganha mal vai investir no que precisa investir para fazer boas aulas? Olha, eu bato palmas para os professores que hoje fazem a diferença e são milhares. Eu conheço dezenas de professores que mesmo com pouco recurso fazem mágica nas suas aulas. Professores que eu poderia ficar aqui por horas. Eu tenho uma professora que eu queria citar, a professora Ana Paula de Química. Eu sempre vejo ela fazendo experimento e leva coisa de casa e faz experiência na sala de aula. Às vezes paga tudo do seu bolso porque infelizmente não há recurso, mas faz por amor. Mas a gente não consegue levar isso para grande escala. Infelizmente, enquanto os governos não entenderem que precisa investir no professor, pagar um bom salário, para esse cara ter tempo para preparar suas aulas, investir em curso de pós-graduação, curso de extensão, para aprender a mexer em novas tecnologias, não vai fluir em grande escala. Você vai ter pontos atípicos fazendo essa mágica, porém, em grande escala, os professores não vão conseguir seguir o ritmo. E isso é muito triste, pessoal. Ver que a desvalorização atrapalha no desenvolvimento do conhecimento básico. O desenvolvimento do conhecimento básico é importantíssimo para o desenvolvimento do conhecimento científico. Uma nação que não tem conhecimento científico é uma nação pobre na sua essência. Então, invistam em conhecimento básico, invistam nos seus professores, paguem bons salários, porque esses professores vão fortalecer a base dos alunos. Esses alunos com a base forte vão ter uma excelente escola básica, serão excelentes
universitários, serão excelentes militares, serão excelentes pessoas, porque tiveram uma base muito boa. Então, eu gostaria de iniciar esse debate falando que a solução começa com o investimento nos professores. O professor tem que ter orgulho de ser professor e tem que falar, poxa, eu ganho um salário que consegue bancar tudo isso que eu preciso fazer para dar uma boa aula. Então, aluno, valorize o seu professor no que você pode valorizar. Considere ele o cara que vai mudar a sua vida. E governos, por favor, olhem para os professores, porque são eles que podem mudar a nação, beleza? Pessoal, esse foi o vídeo aí sobre por que a matemática é tão chata na escola. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quero levantar o debate, eu quero que vocês falem. Botem no comentário aqui o que vocês acham. Compartilhe esse vídeo, a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa falar sobre isso, porque se a gente não fala num assunto, esse assunto nunca vai ser resolvido, né? Professores também, gostaria muito de compartilhar experiências, então comentem, compartilhem por aí. E é um prazer enorme estar com vocês falando sobre tudo isso. Obrigado aos professores que eu tenho como base, como excelência. Professor Luiz Carlos, professor Nilson, professor Isaac, professor Ion, que me deu aula na UF, professor Humberto Bortolossi também. Então são professores que fazem parte da minha base como professor de matemática e como educador. Muito obrigado por existirem, muito obrigado a todo o apoio que vocês nos dão aí. Eu sei que não é fácil, né? Mas vocês fizeram mágica, obrigado. E professores, vamos mudar a realidade desse Brasil. Um abração e eu vejo vocês no próximo vídeo.